Eu venho falando sobre a casa precisa ser ocupada. É a terceira mensagem sobre esse tema, e não sei se vai ser a última. É muito importante esse assunto, por quê? Porque a casa somos nós. Esta casa que somos nós precisa ser constantemente ocupada pela presença de Deus. Pela presença de Deus. Nós temos que ter essa preocupação, que a vida cristã não é uma estação, a vida cristã não é uma temporada da sua vida, a vida cristã não é a moda da época, a vida cristã é um estilo de vida permanente, que tem uma expectativa de eternidade. Você compreende isso? Então isso é muito importante, é muito importante. E eu vou falar hoje sobre o Salmo 91. Ali no Salmo 91, no versículo 10, diz: nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhum mal te atingirá, nenhuma praga te alcançará, nenhum mal te atingirá, praga alguma chegará à sua casa. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir bem forte Jesus. Essa promessa dada por Deus passa por uma compreensão que nós temos do Salmo 91. O Salmo 91 foi escrito por Moisés, apesar de que não está escrito lá Moisés como autor, não está como autor desconhecido, mas ao ler o Salmo 90, que foi Moisés que escreveu, está lá, Moisés escreveu o Salmo 90, e é os mesmos dizeres do Salmo 91, e principalmente pelos acontecimentos do Salmo 91, só pode ter sido Moisés, por causa da experiência que ele passou com Deus, tanto na saída do Egito, como na travessia do deserto. E é interessante que o Salmo 91, muitas pessoas têm ele no retrato, num quadro na sua casa. Não tem problema, é melhor que você tenha um Salmo 91 como quadro da sua casa, do que ter lá um quadro de uma flor, né? Tem muita gente que tem tatuado o Salmo 91, legal, uma boa tatuagem, melhor do que muitos que eu tenho visto por aí. Mas o Salmo 91 não é uma mágica. Não é algo que você faz para trazer sorte para a sua casa. O Salmo 91 reporta a um estilo de vida, a uma compreensão de princípios que precisamos aplicar em nossa vida. O Salmo 91 ele começa dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Ou seja, o Salmo começa a falar sobre um lugar a ser habitado. Fala sobre habitação. Eu decidi habitar neste lugar. Aquele que habita. Tem muita gente que apenas visita. Visita não é a mesma coisa que habitar. A visita chega na sua casa, você recebe bem a visita, põe lá uma mesa para tomar um café, mas a visita não vai entrar em certos cômodos da sua casa, porque isso reporta a uma intimidade maior. Então o Salmo 91 diz: aquele que habita, ou seja, parte de um posicionamento, de uma decisão que você tomou de habitar de forma permanente, constante e com intimidade na casa do Senhor. Tudo, amado, começa a partir de uma decisão, de um posicionamento da nossa parte. Enquanto você não tomar um posicionamento, uma forte decisão quanto à sua vida espiritual, quanto à sua carreira cristã, você não vai entender os demais versículos do Salmo 91. Então,
começa já dizendo e desafiando você a tomar uma decisão. Então nós precisamos compreender isso. Eu habito na casa do Senhor. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansarei. Amado, interessante, Moisés, que viveu boa parte da sua vida no deserto, conduziu mais de 3 milhões de pessoas no deserto, sem comida e sem água, sem provisão. Moisés, quando deitava, ele sabia que estava debaixo do esconderijo do Altíssimo e da sombra do Onipotente. A nuvem acompanhava Moisés durante toda a trajetória, a coluna de fogo durante a noite. Moisés, depois de um dia, ele deitava e descansava. Ele descansava no deserto. Ele descansava no deserto. Descansar no deserto, sem saber o que vai comer amanhã, é só para alguém que sabe aonde está habitando. Só para alguém que tem certeza de onde habita. Posicionamento te leva para um tempo de descanso. Você está entendendo? Eu penso que nunca uma geração precisou tanto de uma palavra como essa, como a nossa atual geração. Eu me relaciono com muitas pessoas e como eu percebo a falta de descanso na alma que muitos têm, porque ainda não descobriu o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Aí o verso 2, porque o verso 1 é alguém dizendo a você, para você tomar um posicionamento, tomar uma decisão. No verso 2 já vem uma declaração da sua parte: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Quem pode dizer glória a Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, ele diz: com a tua boca confessará a respeito da salvação, e com teu coração você crer. Há necessidade de uma declaração, de uma verbalização da sua fé. Amada, a sua fé precisa reverberar através do seu testemunho. O seu testemunho precisa ser claro e declarado. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus em quem eu confio. Eu gosto dessa palavra baluarte, porque baluarte é aquela torre que fica em cima das muralhas. Eu viajei recentemente, vi muitas muralhas com baluartes. O baluarte é aquele vigia constante, protegendo quem está dentro do refúgio, quem está debaixo da proteção. Então eu posso declarar: tu és o meu baluarte. Eu declaro, eu faço uma confissão do que Deus é para mim. Eu faço uma confissão e declaro de forma audível quem é Deus na minha vida. E você sabe que quando você faz uma declaração de fé, você descortina o mundo espiritual. Amado, a declaração de fé, ela é extraordinária. Ela permite que o espiritual seja revelado. Nós estamos tão acostumados a andar de forma natural, que nós às vezes não consideramos o mundo espiritual ao nosso redor. Salmo 91 fala sobre isso. Lá no segundo livro de Reis, acho que capítulo 6, conta a história de Eliseu. Eliseu estava sendo perseguido pelo rei da Síria,
Por quê? Porque todas as vezes que o rei da Síria fazia um plano para criar uma emboscada contra o exército de Israel, Eliseu ia lá e contava os planos para o rei de Israel. O rei da Síria não sabia disso, ficou muito revoltado, porque todas as vezes era frustrado as suas estratégias, e ele achou que tinha algum traidor entre seus comandantes, reuniu os seus comandantes, há um traidor em nosso meio, mas um deles disse: não, meu senhor, existe um profeta em Israel, chamado Eliseu, e o que você cochicha no recôndito da sua câmara, Deus fala para ele, Deus revela a ele. Ele ficou enfurecido: vou perseguir este homem, vou matar esse homem, porque ele está atrapalhando os meus planos. E ele colocou um exército inteiro para perseguir somente um homem, uma força desproporcional. Um homem sendo perseguido por um exército de milhares. E foi dito a ele: Eliseu está em Dotã, uma pequena cidade, sem proteção, sem muralhas. O exército do rei da Síria cercou aquela pequena cidade para prender Eliseu. A Bíblia fala que quando Geazi levantou pela manhã, viu o exército da Síria, correu até Eliseu e disse: Eliseu, acorde, o exército da Síria está aqui para nos pegar. Eliseu acorda, acho que dá uma espreguiçada boa e fala assim para aquele homem: olha que é uma declaração de fé. Mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Você pode dizer glória a Deus? Mais são os que estão conosco, os que estão com eles. Eliseu via o que Geazi não conseguia ver. Eliseu via com seus olhos espirituais o que os olhos naturais não conseguem ver. Eliseu não precisava ver com os olhos naturais, ele cria por fé que era uma maioria que estava com ele. Geazi diz: como pode? Só está nós dois aqui. E Eliseu faz uma oração: Senhor, eu não preciso ver, mas ele precisa. Abre os olhos dele para que ele veja. E quando ele abriu os olhos, ele viu um exército do Senhor, carruagem de fogo ao redor de Eliseu. Mais são os que estão com você, amado. Muitas vezes a nossa declaração de fé, ela é negativa. A nossa declaração de fé é baseada na circunstância que estamos vivendo. A nossa declaração de fé é negativa porque nós estamos passando por um problema e achamos que nunca vai ter uma solução. Mas você precisa declarar a sua fé, não baseado no que você vê, mas no que você crê. A declaração de fé: direi do Senhor, tu és o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus em quem eu confio. Ainda que eu esteja passando por vales áridos, ainda que eu não veja nenhuma provisão para o amanhã, eu creio que o Senhor está lá comigo. Aí vem o versículo 3 em diante, que é resultado de quem tomou uma decisão, um posicionamento e fez uma declaração. Aí começa a ver os resultados. E amado, deixa eu falar para você: nós não buscamos resultados, nós buscamos a presença de Deus, nós não buscamos as promessas, nós buscamos o Senhor, o nosso refúgio e a nossa salvação. Estas coisas são resultados, consequência da sua busca. Você está entendendo? Olha lá que diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro, amado, é uma armadilha preparada de forma ardil para pegar alguém que está despreparado. É uma emboscada.
Mas Deus disse: eu te livrarei. Moisés sabia muito bem que era isso. Quando Moisés estava saindo do Egito, ele se deparou na sua frente com o Mar Vermelho. Quando ele olha para trás, o exército de Faraó, para muitos era uma emboscada, era um laço do passarinheiro. Os hebreus começaram a dizer: Moisés, será que por falta de túmulos no Egito nos trouxe para cá para morrermos? Melhor era vivermos como escravo do que morrer nesse deserto. Sabe, amado, olha só, a pessoa que ainda não entendeu o que é habitar no esconderijo do Altíssimo, ainda não compreendeu que está debaixo das asas do Senhor. Uma pessoa que não confessa com a sua boca: tu és o meu refúgio, o meu baluarte, a minha salvação. Ela olha para o problema e não vê solução. Moisés, pelo contrário, disse: veja o livramento do Senhor. E Deus abriu o mar, e o povo passou, e o exército de Faraó morreu no mar. Porque Deus é poderoso para livrar você de todo laço do passarinheiro. Sabe aquelas manobras contra você? Sabe quando aquelas arapucas que armam contra você? Não vai te atingir, porque você fez do Senhor o seu refúgio e a sua salvação. Ali fala: nenhuma peste lá, peste perniciosa. Amado, quando o povo, eram 3 milhões de homens, fora crianças e mulheres, então era muita gente, passeando pelo deserto. Pestes não atingiram aquele povo, não há registro de nenhuma doença no meio deles, a não ser quando alguns pecaram. Mas depois que andavam debaixo da proteção de Deus, nenhum deles ficou doente. E para surpresa nossa, a Bíblia diz que a roupa deles nesses 40 anos não envelheceram. Sabe que me surpreende? Porque, por exemplo, um garoto de 10 anos saiu junto com a família para atravessar o deserto, chegou lá, já está com quase 40 anos, né? E o sapato cresceu no pé do menino. Nada atingiram eles, porque fiz do Altíssimo a minha habitação. Você pode dizer glória a Deus? E continua de versículo 4, diz assim: olha só, olha os acontecimentos, as consequências. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Amado, debaixo das asas do Senhor, a nuvem e a coluna de fogo protegia o povo de Israel durante toda a caminhada no deserto. E ele fala: a tua verdade. Essa parte, quando eu estava meditando nela, Deus falou muito comigo nessa parte. A verdade de Deus é o meu escudo e broquel. Broquel é um escudo pequeno. Uma outra tradução diz pavês e escudo, que é um escudo grande. Aquele escudo que protege todo o corpo do homem. Aquele escudo que a infantaria antigamente fazia como se fosse uma muralha e impedia que o inimigo viesse contra ele. Batia naquela muralha e voltava. Então era um escudo pequeno para se defender de setas que vinham contra eles, e um escudo grande para impedir o avanço do inimigo. E como nós somos protegidos disso, amado? Pela verdade. Pela verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Nessa trajetória que a gente tem na vida, nós passamos muitos momentos de traição, de decepção, de pessoas que se levantam contra nós, às vezes aproveitando da nossa sinceridade e interpretando a nossa sinceridade como ingenuidade. Porque nós temos o coração sincero, nós confiamos que todos também têm um coração sincero, mas nem sempre é assim.
Porém, amado, o fato de alguém fazer algo contra você, planejar contra você, fazer o mal contra você, não pode mudar a essência que é você. Eu não abro mão dos princípios de Deus, porque alguém quebrou os princípios. A verdade de Deus é que me defende. Eu preciso confiar na verdade do Senhor. Ela é o meu escudo e o meu broquel. Eu preciso confiar na verdade de Deus, ainda que planejam contra mim maldades, ainda que preparem laço de passarinheiro contra a minha vida, eu confio na verdade de Deus, ela me defende. Você está entendendo? Às vezes você não tem como se defender, às vezes você não tem como sair de uma situação, mas está lá, a minha verdade será o teu escudo e broquel. Não temas, Deus te defende. Você pode aplaudir Jesus? E o versículo 5 diz assim: não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Versículo 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Tem uma tradução aqui: e tu não serás atingido. Versículo 8: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Amado Moisés, ele viveu isso. Quando a última praga chegou ao Egito, a mortandade assolou aquela terra. Em todas as casas havia um morto. Todas as casas tinha alguém que tinha morrido, um primogênito. A mortandade, o terror noturno assolou todo o Egito. Mas na casa daquele que tinha a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, a morte não pôde entrar. A diferença, por isso que fala: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido, pois fizeste do Senhor o teu refúgio e a tua salvação. Amados, quando você tem a marca do sangue do Cordeiro na sua vida, o que é isso? É a decisão que você tomou de fazer do Senhor a tua habitação e o teu refúgio. É o posicionamento que você tomou em Cristo, entregando a sua vida para Jesus e não abrindo mão da sua fé. É a declaração que você faz com a sua boca, verbalizando para esse mundo quem você é em Cristo Jesus. Esta pessoa tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Você pode aplaudir Jesus, amado? Aleluia, aleluia. E aí vem um fechamento deste salmo, que é maravilhoso. Por quê? Porque ele começa apresentando você um lugar de habitação, apresentando a você um lugar que você precisa ficar de forma permanente e constante, e você toma uma decisão, você toma um posicionamento, e depois vem sobre uma declaração que você faz com a sua boca, dizendo que esse realmente é o lugar que eu vou habitar todos os dias da minha vida, porque ele é o meu refúgio e o meu baluarte. Aí vem depois o resultado do seu posicionamento e da sua declaração, que são as promessas de Deus derramado na sua vida. Mas o fechamento, meu amado, aleluia, é extraordinário, porque no fechamento é o próprio Deus testemunhando ao seu respeito. Olha o que diz no verso 14: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei.
fartá-lo-ei com longura de dias, longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, aleluia. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, quando o próprio Deus se levanta para testemunhar o que Ele vai fazer ao seu respeito, o que Ele é na sua vida e o quanto você o ama, porque Ele me amou. Aleluia. A minha casa precisa ser habitada por essas verdades. A minha casa precisa ser habitada por essas verdades. Quando diz no verso 10, nenhum mal te atingirá, praga alguma chegará à tua tenda. Ele continua dizendo, pisará o leão e a áspide, o leãozinho e a serpente, e nenhum mal te sucederá. Ou seja, amado, quando eu fiz do Altíssimo a minha habitação, o meu esconderijo, Ele entrou na minha casa, na minha tenda, e eu continuo andando nesse mundo, e nesse mundo eu andando, eu vou pisar em serpentes e escorpiões, mas nenhum mal me sucederá. O próprio Deus testemunha ao seu respeito. Fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica de pé.